a um passo de um vexame. É isso que o Lakers tem no momento. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo 4 que aconteceu ontem em Minneapolis, em que o Lakers perdeu mais uma vez. E, na minha opinião, tem dois fatores que foram cruciais para essa derrota em Minneapolis, porque o Lakers vinha bem. Mas sejam muito bem-vindos, galera. Eu sou o Kamegolha. Esse aqui é o canal Purple and Gold Brasil. E nós vamos destrinchar aí essa derrota que nos deixa a um passo de um vexame, de sair na primeira rodada dos playoffs para um time que é visivelmente inferior ao nosso. Né? Vamos já direto pro assunto, né? Falando do primeiro quarto, onde o primeiro quarto, por exemplo, foi um quarto que o Lakers foi bem, saiu liderando por 4 pontos. O time estava conseguindo conter ali as ameaças do Minnesota, estava conseguindo manter um certo controle. Foi para o segundo quarto. O Minnesota veio bem melhor, bem mais ligado no jogo. Tanto que acabou levando a vantagem no segundo tempo em 3 pontos. Ou seja, eles ganharam o segundo quarto da gente por 7. Aí o terceiro quarto era o quarto que o Lakers deveria ter aproveitado. Porque é um quarto que o Lakers abre 14-0. Ou seja, o Minnesota fica praticamente 4 minutos sem anotar uma bola sequer. Mas mesmo assim o Lakers deixou eles voltarem. Depois eles tiveram uma sequência de 15-8. Mas mesmo assim o time liderou. E nesse terceiro quarto teve várias janelas para o DJ Redick fazer algo que ele não fez. Ele não fez e que cobrou a conta no quarto período. Onde o Minnesota veio com mais perna, com mais vontade. E assim, acabou levando o jogo, Infelizmente. Até para trazer para vocês o que faltou, que o DJ Redick fizesse ali no terceiro quarto, até no início do último período, e talvez deixasse o Lakers mais competitivo nos minutos em que realmente o time precisava ser competitivo. Faltou o DJ Redick simplesmente saber gerir o elenco que tem em mãos. E sim, é um elenco curto, mas também não tem só inúteis no banco. Você tem que saber utilizar até os que não são inúteis. Na verdade, é isso que um bom gestor faz. Porque o Lakers perdeu por uma margem muito pequena. Muito pequena. E o Lakers teve vantagens em que dava para rodar, principalmente os principais jogadores, ou até mesmo aqueles coadjuvantes que estavam indo bem. Porque uma coisa é você ter LeBron James e Luka Doncic passando dos 40 minutos. Foi o que aconteceu do outro lado. Você teve Julius Randle e Anthony Edwards passando dos 40 minutos. Mas o resto, tudo se aproximando dos 30. Agora, no Lakers, não foi só o LeBron e o Luka que passaram dos 40 minutos. O Finney Smith, o Rui Hashimura passaram dos 40 minutos. Austin Reeves chegou a 36, sendo que no primeiro tempo ele quase nem jogou, devido ao acúmulo de faltas. E quando jogou, jogou mal no primeiro tempo. Então, assim, faltou saber gerir o elenco. Gabe Vincent, se não me engano, jogou de 6 a 12 minutos. Se não me engano, foi 6 minutos. Tivemos o Vanderbilt jogando muito pouco. Dalton Knecht nem pisou em quadra. O que o Knecht fez pro DJ Redick? Alguém sabe? Porque eu não sei. O menino mata a bola de 3, o menino tem energia na defesa e ele não entra. Então esse papo de que o elenco é curto é uma meia verdade. Porque tem jogadores ali que são úteis. Tem chutadores. Você podia ter dado um descanso pro Luka enquanto deixava o LeBron e o Reeves levando a bola. Podia ter dado um descanso daí para LeBron e Reeves enquanto o Luka levava a bola. Aí você coloca um Dalton Knecht, que é um menino, que gosta de partir para cima. Talvez chamasse um pouquinho do que o Austin Reeves chama. Mas não foi utilizado. E aí, no final do jogo, cobrou o seu preço. Porque eu vou falar, os jogadores eles se apresentaram muito bem pro jogo. Muito bem. Mas você via o cansaço. E assim, não dá para comparar. Os jogadores do Minnesota que tiveram 40 minutos para mais foram Julius Randle, que ainda é bem jovem se você comparar ele com o LeBron James, por exemplo, e que tem um físico invejável. Ele fisicamente é muito forte, muito resistente. Anthony Edwards é muito atlético, muito resistente.
Os nossos dois principais jogadores, LeBron James, já tem 40 anos de idade. Apesar de ter um baita de um físico, tem que ter um cuidado extra, né? Devido à idade. Ele descansar era necessário. O Luka Doncic pode ser muito jovem, mas ele não é um primor físico. Ele é um primor técnico. Ele tinha que ter descansado. Porque assim ele ia chegar muito mais competitivo pro final do jogo. Mas não foi isso que o DJ Redick fez. E aí agora a gente tá com 3-1 nas costas. 3-1. É complicado. Vamos falar também da arbitragem. De arbitragem pífia, ridícula. Uma falta idiota que eles marcaram no final do jogo. Em cima do Anthony Edwards. Uma falta que não se marca em jogo nenhum. Mas o viés estava muito bem apontado. Ninguém quer que o Lakers passe. Ninguém quer. Está visível. O árbitro prejudicou o jogo todo, sim. É que eu não vou deixar aqui de falar da parte do DJ Redick que acabou prejudicando ainda mais. Mas que a arbitragem puxou e facilitou para o Minnesota foi a melhor em quadra? Com toda certeza. Foi o grande destaque do Minnesota, foi a arbitragem. Parabéns. Parabéns aos envolvidos. Estão próximos de fazer aquilo que eles tanto querem. Que é tirar o Lakers dos playoffs. Mas eu honestamente ainda acredito. Porque nós temos no time um cara que já virou um 3-1. Foi o primeiro, inclusive. E apesar de, se você pegar todas as séries, que é mais de 200 e só 16, se não me engano, foram viradas de um 3-1, as que foram viradas de um 3-1 são num período muito mais recente e atual. Ou seja, mudou-se o conceito de virar um 3-1. Não é, era visto como impossível, assim como um 3-0 é visto até hoje, até o LeBron fazer. E aí o Denver virou 2 numa campanha seguida. Não sei se vocês se recordam. Então, assim, não é algo impossível. Não tratem como se fosse um 3-0. O Lakers não morreu. Ah, mas ganhar 3 jogos é muito difícil. Sim. Mas, então, você acredita que o Lakers está com a vitória garantida no próximo jogo? Não acredita, né? Exatamente, porque é possível. Então, assim, se o Minnesota ganha esses 2 jogos, um com o Luka mal, o outro com a arbitragem empurrando tudo que podia a seu favor e o DJ Redick ainda facilitando a vida deles. Por que o Lakers, se ajustar, não pode ganhar o jogo em Los Angeles e roubar uma vitória em Minnesota e assim forçar um jogo 7? Pode sim ganhar 2 jogos seguidos, todo mundo sabe disso. E aí, meu amigo, jogo 7 é tudo igual. E eu acredito que o Lakers vai passar sim dessa série, com todas essas dificuldades. É um aprendizado pro DJ Redick, é um aprendizado para esse elenco. Pro Luka, inclusive. Vamos falar individualmente dos jogadores agora. Luka Doncic, para mim, foi muito bem. Muito bem. Eu vou dar um 8,5 porque ele não conseguiu manter a constância no último quarto, mas eu não acho que seja culpa dele. Como eu disse, eu acho que ele devia ter momentos de descanso. Ele descansou, mas muito pouco. Deixa eu até puxar aqui para vocês quantos minutos jogou os dois. LeBron James jogou 46 minutos. Luka Doncic, 45,49. Ou seja, eles descansaram cerca de 2 minutos. Ridículo, ridículo. Ridículo. Então, assim, o LeBron James entra... Eu vou entrar na mesma nota, 8,5. Porque também não conseguiu manter a constância, mas não é culpa dele. Não é culpa dele. Tava competitivo, tava indo pra cima, tava focado, entrando na mente do Anthony Edwards e do Julius Randle. Mas não adianta. Ele tem 40 anos, jogou 46 minutos. Não se negou a jogar 1 minuto sequer. Mas o nosso técnico tinha que ter rodado o time. Ah, mas os caras no banco são ruins. São, mas tinha que ter rodado. São ruins, mas são úteis. Tem que saber utilizar os caras. Gabe Vincent mata a bola de 3. E pelo menos tem energia na defesa. Coloca o Kuminga lá pra fazer falta no Gobert. O Gobert é um completo inútil. É um completo inútil. Pra você que tá achando, olha só o garrafão do Minnesota, com certeza você não tá vendo os jogos, né? O garrafão do Minnesota foi o que dominou o Lakers. Não, não foi. É a fisicalidade de Julius Randle, McDaniels e Anthony Edwards que vem prevalecendo sobre o Lakers. Mas não é um problema de garrafão.
O Gobert não vem sendo um problema. Muito pelo contrário. Que jogador inútil. Você assiste o jogo, você vê até os comentários dos torcedores do Minnesota. Como, apesar das vitórias, o Gobert ele é inútil. Ofensivamente, ele é nulo. Imagine você ter um garrafão como o Lakers, que é um garrafão sem dono. O Gobert com 2,10 de altura. E ele não consegue se criar. Ele erra bandejas. Ele não enterra. Interferência. Mas vamos soltar as notas, né? Já dei a nota pro Luka, pro LeBron, Austin Reeves. Austin Reeves eu vou dar uma nota 7, porque ele teve um excelente segundo tempo, excelente mesmo. Mas no primeiro tempo ele desapareceu. E talvez, se o Lakers conseguisse uma vantagem maior no primeiro tempo, tinha saído com a vitória, né? Porque aí ia precisar de menos pernas para segurar o resultado. Mas enfim, 7 é uma boa nota, né, Austin Reeves? Rui Hashimura. Cara, o Rui Hashimura eu vou dar uma nota 10. Porque eu acho que o Rui Hashimura foi a melhor versão do Rui Hashimura possível. Matando bola de 3, infiltrando, defendendo. Quando ele defendia, os caras tinham problema. Né? Estavam sempre fugindo da marcação do Rui. Eu acho que para o que o Rui Hashimura consegue entregar, ele entregou tudo. Mesmo cansado. Nota 10. Deixa eu até ver o tempo que ele jogou aqui. Ó, o Rui Hashimura jogou 41 minutos. 41 minutos. Vamos falar do Finney Smith. Outro que jogou também mais de 40 minutos. O Finney Smith jogou mais de 40 minutos. Pô, vou dar uma nota 6. Ele entregou mais ou menos o que se espera dele, mas é o Finney Smith. E um cara desse, o DJ Redick colocou por mais de 40 minutos e o Kinect não teve um segundo sequer em quadra. Vamos falar também do nosso pivôzão, Jackson Hayes? Acho que nem precisa, né? Ele jogou 4 minutos. E apesar de eu achar que ele é bem inútil em quadra, eu acho que o DJ Redick não pode pensar assim. Ele tem que achar uma utilidade pro Jackson Hayes. Ele tem que achar uma utilidade pro Kuminga. Kuminga não, pro Coloco. Antes fosse o Kuminga, né? Pro Coloco. Tentar ver se o Alex Len consegue ajudar de alguma maneira. Ele tem que fazer alguns testes. Ele tem que ver o que dá pra fazer. Porque, o Jackson Hayes não ajuda? Coloque ele lá embaixo pra marcar o Gobert que não bate bem no lance livre. Carregue ele em faltas, não tem problema. Pelo menos cria um problema defensivo. Fala que ele pode ir com tudo na defesa. Ele poderia ter feito isso com mais jogadores, inclusive. Carrega esses caras em falta, não tem problema. Mas faz esses caras dificultar a vida, sabe? Faz o Anthony Anderson vindo com tudo. Reis, atropela, atropela. Tem que saber utilizar esses caras. Mas não soube até agora. 3-1 no placar. Meus amigos, eu até demorei pra trazer esse vídeo porque eu tava bem baleado, sabe? Foi um jogo que eu tinha certeza que a gente ia ganhar, tudo mostrava que a gente ia ganhar. Eu tinha preocupação em faltar pernas no final e foi exatamente isso que aconteceu. É triste porque você vê que o time jogou bem, mas faltou perna, faltou gerir bem os jogadores durante o jogo. Não foi o que aconteceu. Minnesota fez um trabalho melhor quanto a isso, aproveitou mais os seus bancários, coisa que o Lakers não fez. E é por isso que tá 3-1 no placar. Mas eu quero falar pra você, torcedor do Lakers, que a gente vai virar essa série. Próximo jogo em Los Angeles é 3-2, é focar nesse jogo. Ganhar o segundo jogo. Não é focar em 3 vitórias seguidas. É focar em ganhar o jogo em Los Angeles e acalmar a situação. Foca no jogo em Los Angeles. Não vamos pensar no jogo 6 em Minneapolis. Foco no jogo 5 e a gente vai passar por essa situação. Mas deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou do vídeo. O que você achou do jogo também. Deixa a sua opinião aqui, pra mim é muito importante entender como é que também tá a visão de vocês em relação ao jogo. Olha, eu vi muita gente reclamando do LeBron, do Luka, do Reeves. Mas assim, provavelmente você não viu o jogo. E aí você não entende que esses caras foram sobrecarregados. Por isso que é interessante você assistir essa análise. Dá uma olhadinha no box score que você também vai entender ali o tempo de jogo dos jogadores do Minnesota e o tempo de jogo dos jogadores do Lakers. Porque até os astros do Minnesota descansaram mais do que os astros do Lakers. Na verdade, descansaram parecido do que o Dorian Finney-Smith descansou. Isso diz muita coisa. Mas não esqueça de deixar o seu like. O like é muito importante para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. E também se inscreva se você não for inscrito. Vídeos novos todos os dias. Só não fiz ontem, galera, porque não dava, né?
Não, aquilo estragou o meu dia. Mas nos vemos na próxima e possivelmente com vitória. Ah, não, vai ser com notícias. Tchau.